Fala, gente boa! Tudo bem? Muito boa noite. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, viu? Falando, Deus te abençoe, Rafael. Falamos aqui de Macaé. Beijo no coração de vocês. Meus amigos, muito boa noite. Mais uma vez, deixa eu ajustar aqui, porque é quase que um toque, viu? Deixa eu ajustar aqui que eu estou vendo que está torto lá atrás. Pronto, agora está ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Já já minha esposa Mari chega para cá, vai sentar aqui do meu lado, né? Nessa cadeira que está aqui do meu lado, já já. E nós vamos ter uma live muito boa, muito produtiva em termos de conhecimento. E eu quero contar desde já com o apoio de vocês, deixando o joinha e compartilhando essa nossa live aqui, tá bom? Muito boa noite a todos. Olha aí, meu amigo Adriano, que está sempre por aqui, é membro do canal. Estou atualizando o chat aqui para dar boa noite a vocês. Tudo bem, Fabiana? Está ouvindo bem, né? Muito obrigado. Fabiana é membro aqui do canal. Bom, e aí, Anderson, tudo bem? Anderson está me acompanhando lá na página do Facebook, sempre está por aqui. Vamos falar bastante coisa, principalmente de sinais proféticos. E hoje nós vamos nos ater a responder as dúvidas de vocês aqui no chat. Por isso, eu quero contar com o seu apoio, deixando o joinha e compartilhando, para chamarmos o máximo de pessoas para cá. Quero aproveitar o comentário do Adriano, que está aí na tela, e chamar todo mundo da página do Facebook. Facebook é muito prático para compartilhar. Só clicar na setinha, joga aí na sua página, no seu perfil, nos grupos que você faz parte. Vão lá, 2, 3 minutinhos, a gente consegue compartilhar, tá bom? E deixar o joinha também. Tá? A Kátia falando lá de Porto Velho, Rondônia. Muito tempo que eu não vou a Porto Velho. Um grande abraço em você, tá? Ana Jéssica, boa noite para todos. Um grande abraço para Ana Jéssica também. Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal do canal do Telegram fez e também lá da caixinha de perguntas. Tudo bem, Olivia? Obrigado por ter se tornado membro, hein? Muito legal, obrigado. Pessoal aí das caixinhas de perguntas lá do Instagram, e vou colocar essas perguntas aqui também para a Mari, né, para minha esposa. Beleza? Bom, o Arley, tudo bem, Arley? Tá falando boa noite, graça e paz. Muito obrigado, meu amigo, pela sua contribuição, pelo teu superchat. Valeu, muito boa noite. Que o Eterno continue abençoando vocês, tá? Pois é, ó, a Glaucia está falando ontem mesmo, estava pensando que fazia tempo que não vi uma live do Rafael com a Mari. Comecei a seguir vocês através de uma live que assisti. Muito obrigado, viu? Pois está aí, né? Adriana, de Itaipava, pertinho aqui. Tudo bem, Adriana? Ó, a Cláudia está falando, dá um like, galera, é muito importante. É isso aí, eu conto com vocês, tá? Robson, tudo bem, meu mano? E aí, gente boa? Firme, né? Paz, Rosimeire, tudo bem? Lá de Rio Preto, São José do Rio Preto. Clemilda, lá de Fortaleza. Muito bom. Jéssica, boa noite. Denise, de Minas Gerais. Malu, tudo bem, gente? Legal, legal. Alguém aqui está falando de um canal, é o Juan. Tudo bem, Juan? O canal Clone está mostrando rituais e ninguém censura. Já já, até o algoritmo pegar ele. Essa é uma realidade. Vamos lá, gente, olha só. Qual é a nossa meta hoje, hein? Eu quero contar com vocês, tá? Qual é a nossa meta? Nossa meta, para mim, hoje são 4.000 pessoas online. E eu quero contar com você. Comenta aí, qual é a nossa meta? Ontem nós chegamos ali bem pertinho da nossa meta, né? De 3.000 pessoas online. Né, Levi? Ontem não consegui acessar o curso, já conseguiu hoje? Você entrou em contato com o suporte, Levi? Todo mundo lá que conseguiu, que adquiriu o curso ou que vai adquirir, pode entrar em contato com o suporte que está no canal do Telegram, tá, pessoal? Suporte de WhatsApp e telefone. Você pode ligar, tirar as suas dúvidas, tá, para o seu acesso do Geopolítica. A Fernanda está pedindo aí, pessoal do Facebook, para deixar o joinha, deixar o like. Beleza, estou dando boa noite. A Edna está falando, nossa meta são 6.000 pessoas online. Gostei, Edna. Gostei. Obrigado. A Meire, lá de Minas Gerais. Muito boa noite. Bom, manda um salve para Moçambique. Tá dado. Um abraço para todo mundo de Moçambique. Tem uma galera da África sempre me acompanhando, e Moçambique é um lugar também. Muito obrigado, tá? Rebeca está falando, são 10.000. Obrigado, Rebeca. Valeu mesmo.
O Levi está falando hoje 10K no mínimo. Obrigado, Levi. Vamos lá. Legal, legal, Marta. Marta comprou o curso, que bom. Que o Eterno te abençoe, viu? Minha intenção é que vocês cresçam demais. Lisandra, 7.000 pessoas ao vivo conosco. Obrigado, Lisandra. Pessoal, é o seguinte, como é que funciona aqui o algoritmo, né? Vocês vão deixando o joinha, ele vai notificando, vai entendendo que tem gente comentando algo relevante, tá? Então eu conto com vocês, quando vocês mesmos. Mas quem está por aí? Ricardo, o João está falando 7.000 pessoas online. A Miriam também. Rômulo, lá de Manaus. Tudo bem, Rômulo? Legal. Uma curiosidade aqui rapidinho. Rômulo é de Manaus. Vou deixar o nome do Rômulo aí na tela. Rômulo deve ser seu filhão, né, Rômulo? Um abraço aí, querido. Aproveitando a situação dos dois gringos, né? Que se perderam na Amazônia. Se perderam não, né? Foram para uma região muito delicada. E logo no início dessa história, que eles desapareceram, eu lembro que eu vim aqui e comentei com vocês, olha, eu já fui lá para dentro, o negócio é complicado, na fronteira com o Peru, né? Eu falei, lá tem coisa perigosa, coisa séria, lembrem disso? E eles estavam exatamente naquela região e, pelo jeito aí, né? Infelizmente, né, pessoal? Pois é, pois é. Bom, enfim, mas vamos lá. Qual será o outro Papa? Vamos falar sobre isso, eu vou comentar sobre isso, tá bom? Um beijo para todo mundo de Orlando, que legal. Que legal, obrigado, viu? O pessoal está falando da superlua de Mourão, o que se chama, né? Deus proteja você e sua família, orando sempre. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado. Preciso muito da oração de vocês, tá? Pode vir. Chegou, gente. Demorei, mas chegou. Demorou, mas chegou. Ela está falando aqui, ó. Demorou, mas chegou. Por favor. Oi, gente! Glória a Deus. Cheguei a tempo para orar? Chegou a tempo para orar. Aquelas mega espirituais. Sim, você Tudo bem com vocês? Deixa eu conferir se seu volume tá bom. Vocês estão ouvindo a Mariana bem aí? Fala aí, meu amor. Tudo bem com vocês? Sim, povo de Deus, queridos e queridas, muito bom estar aqui com vocês. Olha como ela tá bonita, gente. Os homens fiquem quietinhos agora, tá? Se tu falar alguma coisa, varão, eu vou abençoar a tua terceira geração, tá? Só as irmãs respondam. Ela tá bonita ou não tá? Eita, aqui o varão aqui jejuou e orou muito, viu? Deixa eu me ajeitar. Deu aí? Você ficou bem? Um pouquinho mais para lá, porque tá batendo aqui a rodinha. Aqui? Show. Você tá bem assim? Tá ótimo. Quase tá que eu não chego. Pronto, acho que tá todo mundo te ouvindo bem. Só para falar, lindíssima! Uhul! Uhul! Bom demais, bom demais. Meus amigos, então, vamos lá, sem mais delongas, a Mari já chegou. Vocês vão deixando o joinha, nós vamos alcançando mais pessoas. Nós vamos orar agora, agradecendo ao nosso Pai Celestial, e vamos já entrar, tá? Vamos já entrar no assunto. Lembrando, essa live nós vamos dar muita atenção a vocês no chat, beleza? Então, à medida que eu levantar aqui uma bola, né, uma pauta para a Mari, lembrando, a Mari é minha convidada, ela veio de tão longe, gente, veio de tão longe para nos atender. E acho que é a convidada que mais se atrasou, né? Bom, então, à medida que eu for perguntando a Mari, ela é minha convidada, vocês sabem que quando eu convido alguém, eu faço o papel do entrevistador. Então, eu quero aproveitar o máximo do conhecimento dela. Eu pego a pergunta de vocês, a pauta que eu construí, e vamos jogar para ela para explorar o máximo aqui do conhecimento de escatologia, tá bom? Amém. Bom, vamos orar então, vamos lá. Amém. Nosso Pai Celestial, nós glorificamos o Teu santo nome pela oportunidade que temos agora de juntos aqui falar da Tua palavra, analisar o que está acontecendo no mundo, mas com calma, sendo guiados pelo Teu Espírito, sendo guiados pela Tua paz, convictos daquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir no tempo certo. Meu Deus, nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Glorificamos o Teu nome por esse tempo aqui. Que cada casa, cada família, cada vida que nos acompanha, termine essa live com a sensação de crescimento, de que produziu algo maravilhoso, e que tenha paz no coração, e que cresça a sua fé, né? Que a tua igreja, Senhor, que o teu povo, cada dia mais e mais, desperte amor, cuidado pelo teu nome, zelo pelo teu nome, paixão pela tua presença, e que possa sacudir esse mundo na autoridade do nome do teu Filho Jesus. É assim que nós oramos, certos de tua presença e de tua bondade, da tua sabedoria nos conduzindo aqui. Muito obrigado, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém.
Meus amigos, olha, vamos lá então, eu vou fazer o seguinte aqui. Bom, vamos começar falando dos sinais, porque eu acho que quando nós tocamos... Você abriu a caixinha de perguntas? Eu abri a caixinha de perguntas lá do Instagram, já nós vamos ir para lá também. E uma pergunta que eu quero colocar para a Mari, eu acho que é uma pergunta mais abrangente, tá? Que toca tanto quem é pré-tribulacionista, quanto quem é pós, quanto quem está muito ligado à escatologia, em acontecimentos atuais, quanto quem não está muito ligado, sair para despertá-lo, tá? Vamos falar dos sinais. Ok. Quais seriam os sinais hoje, né, de conjuntura mundial? Mas você diz sinais de Mateus 24? Não, sinais Eu falo geral, sinais, né? de modo geral. Eu falo sinais de Sim. modo geral, tá? Sim. Tanto sermão profético quanto de modo geral. O que está acontecendo hoje, que você entende, a sua percepção, fique bem confortável aí, tá bem? A rodinha, tá um pouquinho... Isso, assim, agora tá bom? Agora foi. Ok, perfeito. Então, de modo geral, como você hoje mostraria para os amigos que estão nos acompanhando, os que estão mais ligados à escatologia, vai confirmar o que eles estão ligados e conectados. Sim. E quem não está muito ligado, como ele pode perceber agora que assim, estamos diante de sinais? Em palavras, né, simples, eu acho que nós temos visto alguns movimentos girando ao redor do mundo, e esses movimentos, eles apontam bastante para globalismo, metaverso, transhumanismo. Perfeito. E quando eu falo globalismo, a gente consegue já enxergar aí várias coisas centralizando, né? Várias coisas. Okay. Eu recebi uma questão, inclusive no Instagram, de um seguidor perguntando se eu acho que faltam 4 anos para o líder mundial, o único líder mundial, vir e tomar conta, né? E trazer o poder para ele. E eu respondi que acho que não. Né? Acho que não, nem é essa a questão, mas para entender os sinais que nós estamos vivendo, nós estamos exatamente num momento que nós chamamos de tempo das dores, né? O tempo ainda da graça, o tempo da igreja, onde existe um movimento do cenário do anticristo, do cenário do sistema da besta, do reino da besta, que vai se levantando, que vai se formando, como se fosse realmente um teatro, né? E aí as peças estão sendo colocadas no lugar antes que a liderança mundial, que vai trazer essa encarnação de Satanás, que é o próprio anticristo. É claro que o espírito do anticristo, como nós já sabemos, está lá em João, está em várias passagens da Bíblia, ele já habita na Terra desde o princípio. Sim. Mas a gente vai começar a perceber, além dessas tipologias de vários homens que já apontaram para o anticristo, vários como ditadores, Nimrod, etc. na Babilônia, quando você olha ali para a parte histórica mesmo, bíblica, né? Você vê ali Nimrod, depois você vai ver com bastante força o próprio Antíoco, Epifânio e Nero, e até o próprio Tito, sim, os imperadores, Tito, aí, né? Os imperadores, enfim. E aí você vê este movimento se levantando nessa besta, né? Nas 10 cabeças dessa besta, né? E essas 10 cabeças dessa besta, elas também já estão tendo um movimento bem forte. Eu aponto um pouco para essas cabeças ali, para a ONU ou União Europeia, mas mais ainda para a ONU, mas ainda aguardando alguns papéis sentarem ali que tenham nacionalidade. Do povo do turbante. Oriente o pessoal Médio, já sabe. Oriente Médio. Então, para mim, ainda faltam algumas cabeças se firmarem aí nessa besta, para este cenário ficar com mais cara da besta, né? Porque quando a gente fala desses sinais proféticos, nós precisamos ir muito para alguns profetas na Bíblia, e um dos que nós mais vamos, não digo que é o único, né? Tem vários, mas assim, o profeta Daniel, ele vai falar sobre a estátua de Nabucodonosor, é bem interessante. Depois essas estátuas, esses reinos que estão ali intitulados nessa estátua, ele vai passar para os mesmos reinos nas 4 bestas, e aí ele coloca mais algumas características, e aí ele vai passar para
Daniel 8, quando ele fala do carneiro e do bode, e aí ele coloca mais características para aqueles dois reinos. Então, quando a gente vê todo esse sistema que já foi predito pelos profetas, e aí eu coloco um adendo para aquelas pessoas que duvidam da Bíblia, né? Na minha opinião, a Bíblia ela se torna mais fidedigna ainda por conta das profecias, por conta do trabalho que os profetas vieram fazendo durante toda a história. E o trabalho que o profeta Daniel faz, ele vai se justificar lá com o apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, e ele vai citar justamente o quê? A quarta besta, o quarto animal estranho. Uhum. Então, voltando para hoje nós vemos o quê? Hoje nós vemos que durante todo o tempo da humanidade, vários movimentos foram se formando. Sim. Nós estamos saindo de um movimento do capitalismo do dinheiro papel, Ok, né? para o digital agora. Nós falamos aqui, você fala bastante também sobre isso, bastante. Né, e entrando agora numa era da total tecnologia, inclusive do dinheiro, porque veja que bizarro, né? O homem, ele produz o dinheiro num papel, coloca valor naquele dinheiro. Que é um papel e atribuído valor é subjetivo. Alguém diz que subjetivo. Aquele valor E aí as pessoas morrem por conta deste papel. Uhum. E agora este papel vai se findar para se iniciar o quê? Outro movimento do sistema do anticristo. Então, o que nós precisamos entender é que todos os movimentos durante toda a história, quando nós olhamos para a estátua, quando nós olhamos para as 4 Bs, quando nós olhamos para o bode e para o carneiro, nós estamos vendo o quê? Os reinos, características de reinos. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Perfeito, Roma. perfeito. Depois desce lá nas 2 pernas, aí vem o pé de ferro e de barro. Ferro e barro. E aí, forte, fraco, e aí, se combina, não. Exatamente. E aí, apontando para quê? Para aquela passagem de Daniel 12:4, que a gente cita muito, que o conhecimento vai se multiplicar, as pessoas vão andar de um lado para o outro. É interessante que esse de um lado para o outro, quando você vai olhar na transliteração correta, é justamente isso, as pessoas andarão de um lado para o outro, e aí você olha para o quê? Para o metaverso. O que é o metaverso? É verdade. O metaverso é as pessoas irem de um lado para o outro. É a onipresença. As pessoas começarem a fazer o quê? Copiar o céu. Então, o que o anticristo, o que o reino, né, deste anticristo, o que ele está fazendo com o mundo hoje, com todos os sinais do mundo? Que ele deseja fazer, na verdade, né? Porque o nosso Deus é soberano e é Deus que dá oportunidade para que o anticristo reine durante este tempo. É Deus que vai dar oportunidade para ele liberar o poder dele neste tempo com um intuito que Deus também tem. Porque Deus não dá o poder para Satanás à toa, ok? Deus sempre permite alguma tribulação na vida do crente desde sempre, para quê? Para o crente voltar para Cristo. Exato. Então, todo este movimento que Satanás vai tendo durante todas as eras no mundo, a igreja está ali se fortalecendo e guerreando contra espiritualmente, guerreando contra, e ensinando para os filhos, e mostrando, olha, o mundo está falando que isso aqui é o certo, mas aqui a palavra de Deus está falando que é o oposto, que é o certo. Olha, a televisão, o desenho, os programas estão falando que isso é o certo, mas a palavra de Deus aqui está falando que isso é o certo. Então, o que o mundo fez hoje? Mudou o certo para o errado e o errado para certo. Você está entrando numa área agora, que é a área do politicamente correto, da área da ideologia, dessa ideologização que é geral. Você falou da questão da tecnologia, só vou voltar um papo aqui que eu gravei, pessoal, esses dias, 2 coisas, falando sobre Daniel 12:4 e falando de modo geral como a tecnologia vai ser forte no fim dos tempos, né, citando as 2 testemunhas que serão mortas, ficarão expostas, e o mundo inteiro vai ver. Sim. A tecnologia vai estar presente, né? Sim. Jesus falando que o evangelho será pregado em todo, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e virá o fim, falando sobre tecnologia, o mundo inteiro vai acompanhar. Só que eu falei para eles o seguinte, 2 informações, vocês vão lembrar aí que estavam acompanhando aqui. Israel lançou uma inteligência artificial para poder falar sobre o Holocausto, resgatar a história, criou um holograma com um dos personagens do que sobreviveu ao Holocausto, e essa inteligência artificial responde pergunta em real time e raciocina. Sim. Foi muito legal essa... Eu fiz um vídeo sobre essa imagem. Então, perfeito. A outra coisa é bem legal e todo mundo deve ficar ligado nisso aqui. A pessoa fica dentro de uma cabine... De uma cabine interagindo. Não, essa que eu fiz é uma imagem que a pessoa entra numa cabine e aí tem como se fosse um holograma? Um holograma enorme que se forma da persona. Ah, tá. Nesse caso, em Israel, tanto existe é o holograma... Existe já um site que vende esse produto. Olha só. Para mega eventos. Imagina. Para, tipo assim, por exemplo,
uma cantora... Não, sou eu aqui. Pensei que era um dos dos nossos filhos. Uma cantora famosa, um artista famoso, vai lá e se posiciona ali e aparece ele grande num show, num evento. Isso tudo, nós precisamos estar muito antenados, né, com relação à imagem do anticristo, né, que o falso profeta fará com que seja feita esta imagem para que nós adoremos esta imagem. Exato. E aí você se pergunta, como que a gente vai adorar uma imagem, o mundo todo, né? Como que o mundo todo vai adorar uma imagem? E aí a gente começa a apontar muito para isso que você está falando. Eu acabei te cortando, né? Não, é que eu só ia complementar, que é exatamente isso aí mesmo que você está falando, que é um engenheiro da Google, né? Estamos aqui usando a plataforma da Google, que é o YouTube, então é tudo muito delicado, né? Mas o engenheiro da Google, ele foi afastado agora, foi colocado em licença, né? A licença voluntária, porque ele disse que questionou a inteligência artificial Lambda do Google e ele percebeu que essa inteligência artificial tem vida própria. Ele disse, não, ele fez uma pergunta para a inteligência artificial e a inteligência artificial respondeu com uma outra pergunta. Entendi. Que ele ficou completamente desbaratinado. E ele soltou esse relatório para o mundo. Eu avisei o pessoal aqui do canal. Sim. A inteligência artificial do Google tem uma outra coisa. Um ex-engenheiro da Google, que trabalhou também na Uber, desenvolvendo o carro autônomo, disse o seguinte: a religião do futuro é a inteligência artificial. O Deus do futuro é a inteligência artificial, que está muito conectado com o que você está falando. Sim. Sobre a inteligência artificial no fim dos tempos. Mas você estava tocando... E a ciência, E a ciência, a evolução da ciência, eles estão criando a vida. Sim, esse cara aí... Eu nunca consigo falar o nome Eu também não. É um carequinha. Sim. Johan... Ligado a essa elite cabalista, a gente sabe. Todas as lideranças leem os livros... A edição genética, que o transhumanismo. Ele escreve e ele defende justamente a ciência dominando o mundo, o próprio ser humano formar ele mesmo, né? Essa modificação aí da genética e tudo mais. Exatamente. Aí outra coisa interessante que eu ia comentar aqui agora, acho que vale a pena a gente até destacar, é sobre o metaverso, de que cientistas estão propondo. A Microsoft tem patente sobre isso. Aqui não é vocês que estão chegando agora, tudo que a gente falar aqui, vocês podem googar para vocês terem a referência, tá bom? Então, assim, tudo que a gente expor agora para vocês, por favor, dão uma googada para conferir. Olha só que interessante. O metaverso, existem várias propostas, empresas, inclusive, que estão afirmando que o metaverso vai dar ao homem a imortalidade. Esse cientista que você acabou de citar, ele fala muito sobre a imortalidade. Uhum. O Deus é o próprio ser humano, é a ciência. Sim. A Microsoft patenteou uma tecnologia que quer ressuscitar as pessoas através do chatbot. Aí você pensa, por que o Elon Musk queria comprar o Twitter? Porque ele quer um Big Data, ele quer informação das pessoas. Exato. Lembra, ele quer colocar um chip no cérebro. Então, para ele, informação é ouro. No futuro, quanto mais informações você tiver, você cria essa alma artificial. Quer dizer, é uma alma, uma consciência dentro de um robô. Sim. Então, você está do teu lado... Na verdade, isso é o que eles pensam que será possível. Exato, né? exato. Aí é que está, aí é que nós, como cristãos, precisamos parar. Hoje, eu vou citar um pouco os inscritos lá do meu Instagram, porque hoje eu abri uma caixinha de perguntas e hoje tiveram algumas questões aí, e uma irmã colocou para mim se faltavam 4 anos para a liderança chegar, e eu coloquei que eu achava que ainda faltava mais, e ela me escreveu assim, não, mas eu não concordo com você, porque a Cabala diz que daqui no máximo 4 anos, no máximo até 2023, esses eventos já vão apontar para uma liderança. Eu falei, querida, respeito, mas eu não sigo a minha vida nos sinais da Cabala. Exato. O que nós precisamos entender é o seguinte, a Agenda 2030, da sustentabilidade, as previsões de 2023 são muito boas. Existem pessoas que são até especialistas nisso e estudam realmente só esses eventos, esses grandes eventos de nova ordem mundial, né? Nós, vira e mexe, estamos antenados no que está rolando, e precisa estar antenado. Mas é muito importante nós entendermos que nenhum desses do mundo tem este poder de trazer uma data para a chegada do anticristo. Eles podem estar preparando todo o cenário, que é isso que eles estão fazendo. E aí linka com o que nós estamos falando aqui, que é o quê? É todo esse sistema global do quê? De uma moeda que vai se transformando de papel para
para digital, para quê? Para um maior controle. Aí você aponta lá para Daniel, quando ele diz do chifre pequeno que tem olhos como de homem, mas na verdade não são olhos de homem. Como a Daniel está ali visualizando um chifre que tem olhos, mas não são olhos de homem. Então está apontando para quê? Está apontando para uma tecnologia, está apontando para câmeras, está apontando para controle, está apontando para esse anticristo ter todo um sistema com olhos espalhados para todos os cantos, né? E é por isso que quando a grande tribulação iniciar, quando o anticristo aparecer, na última semana de Daniel, e depois no meio dessa última semana nós iniciarmos aí o abominável da desolação, né? O sacrilégio terrível, descrito lá em Daniel 9:27, quando nós iniciarmos aí no meio dessa última semana, é o que a gente chama de grande tribulação, que na verdade é pequena, né? Que são 3 anos e meio. O grande é a última semana de Daniel, que são 7 anos. Então, os 3 anos e meio iniciais, a gente não vai ver tantos sinais acontecendo, mas as testemunhas já vão estar profetizando para o que virá. Então, as 2 testemunhas, elas já vêm avisando desde ali. Então, hoje, o que nós temos? Hoje nós já temos Deus levantando pessoas para falar do reino dele e para falar do que está por vir. Eu não sei se vocês têm reparado, mas existe um movimento muito grande nos Estados Unidos, nos países hispanos, eu sigo alguns, eu pesquiso por fora, de mensagens completamente voltadas para o reino de Cristo, voltadas para esses ensinos escatológicos. Não só por conta do que nós vivemos nessa realidade de saúde, nessa crise sanitária, mas porque Deus está alertando as pessoas, Deus começa a incomodar, o Espírito Santo começa a dar sonhos, né? A gente vai lá para Joel 2, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, assim, existe todo um movimento que Deus vai fazendo para ir levantando pessoas. E aí, quando começa a última semana de Daniel, Deus levanta essas 2 testemunhas, que não sei se você já sabe, mas eu entendo as 2 testemunhas como 2 povos. Peraí, rapidinho. Você está falando das 2 testemunhas? Eu tenho perguntas aqui no Instagram, que eu coloquei uma caixinha lá no Instagram, e aqui, ó, tem a pergunta... Cadê? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: quem seriam as 2 testemunhas do Apocalipse? E essa pergunta de quem é? Do Oigon... Cadê? Oigoncar. Oigoncar. De quem é? Quem seriam as 2 testemunhas do Apocalipse, já que você começou a mencionar? Deixa eu banir essa pessoa aqui, cara. Deixa comigo, vamos lá. Tem nome de pastor, mas fica escrevendo isso. Não, Vai se converter. São fake. São pessoas que têm problemas cognitivos. Vai. Vamos lá. As 2 testemunhas, de maneira resumida. Resumidas. Né? Em primeiro lugar, quando que as 2 testemunhas atuam? As 2 testemunhas, elas vão atuar justamente nessa primeira metade da última semana de Daniel, ok? E o que elas vão fazer? Elas vão trazer palavra de Deus, profecias, elas vão trazer mensagens do que está por vir, porque nada mais do que a grande tribulação estará por vir. Então, é muito importante que pessoas sejam levantadas no mundo todo para ir alertando mais pessoas, porque, gente, para eu que acredito, para nós que acreditamos no pós-tribulacionismo, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele pode sim proteger toda a igreja durante a grande tribulação, assim como ele fez com o povo lá do Egito. Claro. Nós temos relatos nas pragas do Egito caindo e passando exatamente na cidade vizinha e não pegando a cidade onde os israelitas estavam. Então, nós precisamos entender que Deus não é burro, Deus é soberano, a sabedoria é dele, ele é a sabedoria. Ele tem o controle então, sobre nós tudo. ficamos tentando entender como Deus poderá nos proteger desta ira, né? Porque aquela passagem que muitos utilizam para dizer do pré-arrebatamento, que a ira não virá sobre nós, né, que Deus não nos destinou para a ira, nós precisamos entender que assim, essa ira ela pode cair do nosso lado, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Deus, quando ele quer, estou sentindo a presença de Deus, que estou toda arrepiada. Quando Deus quer proteger um filho teu, não importa onde você esteja. É claro que, lá em Mateus 24, e eu fiz um vídeo hoje sobre isso, uns vão estar lá na Judéia, quem estiver na Judéia não volta mais, quem estiver no telhado da casa não entra mais na casa, e ali está apontando para um evento histórico. Então,
eu não vou falar do evento histórico sim, agora, sim. vamos voltar para as duas 70, testemunhas. okay. Então, as duas testemunhas, quem elas são? Na minha opinião. Tem algumas vertentes, né? Pessoas têm Moisés, Elias, Elias, Enoque, o Novo e o Antigo Testamento. Pessoas têm visões múltiplas. Eu não vou falar o que eu não acredito. Ok. Fala o que você acredita. Eu tenho vários vídeos sobre isso. Eu teria que ficar lendo aqui várias passagens bíblicas. A gente depois até pode ler. Depois o pessoal vai lá no teu canal. Não, gente, vamos otimizar. Depois o pessoal vai no teu canal e acompanha direitinho. A gente pode ler detalhado. Mas eu vou falar, vocês vão precisar meio que seguir um pouco o raciocínio. Na minha opinião, não tem como as duas testemunhas serem literais duas pessoas, tá? Primeiro, seria impossível em toda a região do planeta todo, duas testemunhas apenas virem testemunhar, e a não ser que elas já tivessem corpos glorificados, elas ficassem voando de um lado para o outro sem parar, e a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala exatamente o quê? Que as duas testemunhas são as duas oliveiras, e os castiçais de azeite caindo sobre as oliveiras, os candeeiros, apontando lá para Zacarias. Tá? O que essas duas oliveiras estão apontando? Essas duas oliveiras, elas apontam para dois povos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que assim a Bíblia todas as promessas da Bíblia elas foram para um povo escolhido, o povo de Israel. Esse povo não aceitou aquilo que Deus deu. É igual a parábola do casamento. Os convidados foram chamados para o casamento, eles não foram, eles não apareceram. Perfeito. Jesus falou assim, não, então vamos agora pegar quem aparecer aí na rua e vamos chamar para participar. E o que são esses? São os ramos enxertados. Então nós temos os ramos naturais, lá descrito em Romanos, e nós temos os ramos enxertados. Quais são? O ramo natural, nós estamos falando do povo de Israel, o povo de Israel de Deus, o povo judeu que cresceu, que tem no sangue ali, que desde o princípio estava ali com Deus, esteve com Deus no deserto. Mas e como que seria possível, né, sem Jesus? Aí Jesus aparece para quê? Para dar oportunidade para um outro povo, quem? Nós. E somos chamados de gentios. Então, quando nós falamos de duas oliveiras, nós estamos falando de dois povos, judeus convertidos, tá? É promessa na Bíblia que os judeus se convertam. Inclusive tem um canal muito, muito bom sobre os judeus convertidos, dando testemunhos, de chorar, de arrepiar. É aquele One for Israel. One for Israel, que bom que você lembrou. Sigam lá, apoiem, entendeu? Ajudem. Judeus convertidos, é muito bom. Uma benção, assim, você chora de ver vários judeus assim tendo que ultrapassar problemas familiares e problemas do trabalho, problemas em tudo por se tornar cristão. E aí, quando nós olhamos para esses dois povos, nós vemos ali nas descrições de Apocalipse 11 a respeito de dois tipos de unção. Aí eu não vou ler, mas você depois lê aí Apocalipse 11 e aí você vai se entender melhor esses termos que eu estou utilizando. São duas unções que caem para um povo e para outro povo. Quais são elas? A unção de Elias e a unção de Moisés. Ok? Isso porque eles farão milagres e maravilhas, né? Okay. Eles farão coisas que um ser humano normal, sem uma unção vinda do alto, de renovo espiritual, não faria. Quando nós falamos dessas duas testemunhas, nós também estamos apontando para Joel 2 e nós estamos apontando para Atos 2. Chuva seródia e chuva temporã. Nós estamos apontando para a unção de Elias e a unção dupla que vem para Eliseu. Elias, quando sobe, ele deixa uma unção dupla para Eliseu. Nós estamos apontando também para quando Mateus fala assim, eu vou para o Pai, mas vocês farão coisas maiores do que eu. O que ele está querendo dizer com isso? Que os discípulos e todos aqueles que permanecerem como discípulos de Cristo, eu e você, o Rafael, faremos coisas maiores que Jesus. Ué, mas como será possível? Através dessa unção derramada aí durante a grande tribulação, esse início da última semana. Então, eu acredito que vai ser uma coisa linda. Nem todas as pessoas vão ser chamadas para ser testemunhas. Por quê? Porque essas testemunhas, quando você traduz no original testemunhas, você fala de mártires. Você está falando de mártires. Então, essas testemunhas, elas têm que... elas têm que estar com este poder tão aguçado, elas têm que ter sido chamadas de maneira tão forte que elas têm a certeza de que Deus está guiando-as em todo momento. E aí
elas vão ser perseguidas. E aí elas vão ser mortas. Então, as testemunhas serão mortas, e durante esses 3 anos e meio finais da grande tribulação, eu acredito que praticamente todas, mas pode ser que ainda permaneçam algumas, tá? Mas elas ficarão mortas, e aí nós apontamos lá para Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Exato. Que é muito bonito quando você entende que o Vale de Ossos Secos, na verdade, são as testemunhas caídas durante aquele tempo, e elas recebendo o sopro de Deus, e elas vão ganhando corpo, e aí já está apontando para o quê? Para a volta de Cristo. Perfeito. Então eu fiz um panorama rapidinho, eu tenho vídeo lá no canal se você quiser entender com mais profundidade. Legal. Pessoal, então, olha só, algumas temáticas aqui, principalmente essa das 2 testemunhas, deveríamos fazer uma live específica sobre isso, que as pessoas acabam falando de Moisés, né? Elias, Enoque, Elias não morreu, Enoque não morreu. A gente tem alguns problemas com essas afirmações, né? Que inclusive a Galeria da Fé termina dizendo todos estes morreram, né? Ninguém subiu no céu a não ser o que desceu. Então temos alguns problemas com essas narrativas, mas eu concordo com a Mari, tenho a mesma visão, né? São pessoas que Deus vai levantar com dessas 2 casas que vocês já compreenderam aqui. Depois vai no canal dela, que tem explicado para vocês, tem as playlists lá direitinho. Como é que está seu canal, meu amor? Mari Garcia Bittencourt. Mari Garcia Bittencourt, você vai lá, depois eu coloco o link aqui. Eu coloco os links sempre quando termina a live, tá, pessoal? Não deixo o link na hora que começa a live, não, sempre quando termina. Bom, eu vou mudar aqui, beleza? Ah, legal, Levi, muito bom, muito bom. Luciana, uau, que bom. É o seguinte, eu vou mudar a pauta aqui, né? Vou dar uma sequência. Lembrando que essas perguntas, esses assuntos, foi sugestões do pessoal do Telegram e também lá do Instagram, tá? Então, a gente está tentando ser o máximo fiel ao que vocês pediram como dúvida, porque esse é o nosso desejo, que vocês tenham uma dúvida aí respondida, que vocês compreendam exatamente tudo que está acontecendo, também a visão bíblica. Vamos lá. A outra coisa que me perguntaram bastante é como será o anticristo? Eu sei que nem você, nem eu, nós não gostamos dessa visão, que para mim ela tende a se comprometer em coisa que não domina, que é falar, esse é o anticristo, aquele é o anticristo. Quem é, né? Quem é o anticristo? Eu não vou te fazer essa pergunta porque eu não gosto dessa pergunta. Para mim, ela está embebida de ansiedade, ela está embebida de uma curiosidade, não de uma fé, de uma expectativa em saber que isso não está no meu controle. Em nenhum momento Jesus disse para os discípulos quando... Jesus não falou quando ele ia voltar e quando essas coisas aconteceram. Jesus mandou, olhem para os sinais. Isso que a gente tem que fazer. Mas, enfim, na sua concepção, fala para a gente como que vai ser o anticristo. A gente não precisa falar quem ele é, mas precisa entender como que ele vai ser. Bom, como ele vai ser, no contexto desse cenário agora, na minha opinião, eu vou ler aqui rapidinho. Tá. É uma passagem que eu acho que engloba bastante. Daniel 11:36 diz assim, ó, e este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais... tá bom, até ali só. Então, aqui fala exatamente as características deste rei, né? O anticristo é bem interessante como a palavra de Deus, ela traz esses tipos de anticristo justamente para a igreja estudar a persona do anticristo, no sentido de captar as características para um preparo. Então, aqui quando nós falamos do anticristo, o anticristo, ele aponta para um ditador, ele aponta para alguém que chega no poder e ele não aceita nada do que está acontecendo atualmente naquele país. Então, ele não aceita a religião, ele não aceita a adoração que as pessoas têm, ele não aceita a maneira como você vive a sua vida, ele quer dominar completamente. Por quê? Porque Satanás deseja sempre ser igual a Deus. É simples assim.
Então, ele vai ter uma última chance, uma única chance de utilizar de um líder, uma persona, com um corpo humano, colocando ali o espírito do anticristo, para poder dominar as pessoas, para poder trazer mais pessoas para onde? Para o Lago do Fogo, o Lago de Fogo, ok? Para o Guerrena, para o Vale do Guerrena. Quando nós olhamos para o anticristo, nós vemos ali uma figura que provavelmente vai governar, vai liderar. Então, nós não podemos excluí-lo de toda essa repartição política. Então, quando nós olhamos para a besta, né, os 10 chifres que tem poder durante 1 hora, dado pelo anticristo, dado por esse chifre pequeno, essas 10 personas ali, elas estão o quê? Auxiliando o anticristo nesse poderio, mas vão ser todos derrubados, é só por um tempinho. Então, o anticristo, o que ele faz? Ele usa todas as lideranças, ele não tem amigos, ele não tem verdadeiras alianças, ele é o próprio Satanás, é isso que nós precisamos entender. Sim. Então, como que nós fugimos disso? Como que nós saímos desse contexto de anticristo? Como que nós conseguimos sair dos olhos dele? O único jeito é nós estarmos completamente selados com o Espírito Santo. O único jeito é nós estarmos completamente cobertos com as asas do Altíssimo, na total dependência de Deus. Então, quando você fala de anticristo, de o iníquo, né? O mentiroso. O mentiroso, enfim, o príncipe que virá, você vê muitas pessoas se levantando hoje, né? Que a gente fica aí estipulando se é ou não é, tentando descobrir se é ou não é. Eu acho que isso é super natural. E é bem importante nós entendermos de onde possivelmente pode vir esse anticristo, né? Na minha opinião, eu já fiz, inclusive, vídeo sobre a suposição de ser de origem judaica e de origem islâmica. Mas hoje, né, quando você começa a olhar mais para as terras, para os nomes históricos, né, da geografia da Bíblia, e traz para hoje, você não consegue enxergar ali nenhuma origem que não seja islâmica, nenhuma origem que não sejam países do Oriente Médio, países ao redor ali de Jerusalém. Sim. Okay. Então, na minha opinião, o anticristo ele vai ter sim origem islâmica, ok? Eu acredito nesta origem. E aí nós temos algumas tipologias, como eu já falei no início, né? Que é o próprio Nimrod. O que Nimrod queria? Nimrod, dizem alguns estudiosos que ele ficou irado com Deus após o dilúvio. E por conta disso ele quis fazer uma torre, a Torre de Babel, que chegasse até o céu, porque ele queria mostrar para Deus que ele era maior do que Deus, que ele tinha mais poder do que Deus. Vê que audácia, né? E você vê que ali era o próprio espírito do maligno mesmo atuando naquele homem, né? Em Nimrod. Tanto é que ele tem relação com a própria mãe, a Semiramis, né? Exato. E aí nós temos a primeira tríplice satânica ali se mostrando ali, que é ele, a mãe, e vem o filho deles, que é o Tamuz, né? E aí depois você vai lá mais para frente, quando você vai falar de reino da Grécia ali, você vê o Antíoco Epifânio, né? O Antíoco Epifânio, ele na verdade era um rei sírio, né? Ele era um rei sírio que estava ali naquele movimento ali da Grécia, porque neste movimento de Grécia e Roma tiveram muitas influências de pessoas de Oriente Médio. A gente precisa entender que assim, quando nós temos lá o ano 70 depois de Cristo, sim, que é a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, que foi o Tito, né, nesses anos 70 depois de Cristo, ele não trouxe necessariamente exércitos vindo de um lugar distante. Ele pegou os exércitos ao redor. A legião ali, romana, né? A legião romana. Ele pega a legião dos árabes, dos sírios, tudo islâmico, toda essa galera aí. Por isso que aquela passagem bíblica que diz... abri para você. O povo... Abri para você. Vai. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Sim. Não é que é uma pista, está declarado aqui em Daniel de onde vem o anticristo. Sim. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas foram decretadas para o seu povo. E para a sua cidade sagrada, Jerusalém. Estou falando dos judeus de Jerusalém. Sim. Para dar fim à transgressão. Sim. Dar cabo do pecado. Aí começou a falar do Machia. Perdoar a iniquidade. Começou a falar de Jesus. As características de 70 semanas. Trazer justiça eterna. Está falando de Jesus. Selar a visão e o profeta. E ungir o lugar especialmente sagrado. Saiba, portanto, e entenda
que 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá em seu lugar por 72 semanas de anos, com espaços abertos e fossos. Mas esses serão tempos de dificuldade. Então, depois das 72 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. E o povo de um príncipe que ainda está por vir destruirá a cidade e o santuário. Mas o seu fim virá como uma inundação e desolação estão decretadas até a guerra acabar. Então, é o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que você está falando no ano 70, Flávio Josefo, quando ele escreve a história dos judeus, ele mostra quais, Flávio Josefo e Maimônides, que é um teórico do judaísmo muito respeitado, eles dois explicam quais são as legiões romanas que destruíram Jerusalém. Não são de italianos, não foi a guarda pretoriana, não são cidadãos propriamente romanos. As legiões que compunham o exército romano que destruíram Jerusalém eram de árabes muçulmanos. Isso. Então a dica é, o povo do príncipe que há de vir, o príncipe vem de onde? Desse povo. E esse povo que destruiu, o próprio Flávio Josefo e Maimônides diz que eles eram muçulmanos. Então, se quer um conselho, ele será muçulmano. Agora, um detalhe é que o próprio Islã aceita que seu líder, o seu Mahdi, ele possa mentir. Ele não revele a sua identidade, a fim de impor a lei islâmica para o mundo. As pessoas ficam com uma imagem que o anticristo é um religioso. Ele não é um religioso. Ele é um líder que vem de um contexto de geopolítica. Ele é um político. É um homem de uma grande envergadura, que começa de modo despretensioso, mas ele impõe uma ordem para o mundo. Então, é um político. Tanto islâmicos quanto judeus veem esse político e não esperam um religioso. Tanto que os judeus dizem, ele vai promover o acordo, falando o acordo com os vizinhos, vai nos dar acesso ao templo. Estão falando de articulação política, não é religiosa. A religião do anticristo é ele mesmo. Ele faz a imagem dele mesmo, ele quer ser adorado, né? Ele se proclama Deus, etc. É interessante, né? Você citou Flávio Josefo, a história dos judeus? Quando você vai lá, acho que, se não me engano, no livro 5, se vocês tiverem o livro aí, na página 989, está escrito assim, muito interessante, eu descobri isso, assim, essa semana, assim, esse detalhe ali, que o Antíoco Epifânio, ele, durante 3 anos e meio, ele obrigou cessar o sacrifício no templo. Então, é interessante, né? A Bíblia, quando ela fala da grande tribulação, o tempo todo ela cita esses 3 anos e meio. E é justamente o que vai acontecer, é justamente uma característica, talvez a mais forte do anticristo. Ele vai fazer com que cesse o sacrifício no templo. E aí nós vamos agora para um outro templo, que Jesus, sentado com os seus discípulos de frente para o templo, ele fala assim, não ficará pedra sobre pedra. Na verdade, ali Jesus ele está fazendo o que com os discípulos? Ele está desejando que os discípulos parem de olhar para o templo de maneira física. Ele está mostrando para eles o que isso daí que vocês têm significado até agora não vai ter mais tanto significado. Já te falo, Gênesis. O que vai ter significado? O templo de vocês. Então, hoje, pós-Jesus, todo o sacrifício foi levado ali na cruz, e nós somos este templo. E é claro que existe um movimento para o terceiro templo acontecendo entre os judeus, muito forte. mas isso é completamente blasfêmia. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala exclusivamente sobre esse terceiro templo sendo construído fisicamente. A Bíblia está apontando quase que totalmente para um templo, o nosso corpo. Espiritual, sim. Espiritual. E aí, qual é a grande charada disso tudo? Alguns de vocês já devem saber, mas para quem nunca pensou nisso, né? O Antíoco Epifânio, que é essa tipificação do anticristo, ele cessa o sacrifício durante esses 3 anos e meio. E o que ele faz ali no lugar daquele sacrifício? Ele começa a colocar, ao invés de animais que eram sacrificados para a expiação dos pecados, sim, segundo a lei, ele começa a colocar porcos. E aí ele
mata ali os porcos ali naquele templo, né, naquele local do lugar santo. Imagina uma calamidade dessa, uma blasfêmia dessa. Por isso que é abominável da desolação, era uma coisa abominável, uma coisa que estava depredando ali o templo, que até então, antes de Jesus, aquele templo, ele aponta totalmente para a presença de Deus. Então, é como se o antigo Epifânio estivesse colocando ali um porco, matando um porco no lugar de um sacrifício, né, dos pecados, difamando aquele lugar, e aí ele levanta ali uma estátua de Zeus. Exato. E é interessante isso, né? E aí, óbvio que ele pedia para que as pessoas adorassem aquele Deus, né? O Zeus, né? E a gente é completamente idêntico ao que nós vemos em outras passagens bíblicas apontando para o anticristo, né? Essa figura que vai vir exatamente neste tempo, quando finda o tempo da graça. Eu vi uma pessoa perguntando aí, eu não entendo esse negócio de 70 semanas de Daniel. Eu tenho vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel, você precisa olhar um gráfico, tá? Para você entender o que acontece nessa sobra que fica aí, nesse tempo que fica até que chegue a última semana de Daniel, tá? A gente chama esse tempo de tempo da graça. Tem várias passagens bíblicas dizendo sobre este tempo. E aí nós temos alguns sinais para indicar o quê? O início da última semana. O principal sinal que eu vejo para apontar ali, não, a última semana está começando, é quando nós vemos esse chifre pequeno apontar para o alto. Tá? Esse chifre pequeno quem? O líder, esse líder mundial aparecer. Eu acredito que nós cristãos saberemos quem ele é. Eu acredito que vão ter muitos sinais para que os cristãos entendam. Né, o evangelho do reino vai estar sendo muito pregado em todos os cantos. Então, as pessoas, aquele que estiver realmente firmado em Cristo, vai saber quem é. Mas, óbvio, que quem estiver no engano, quem estiver na cegueira espiritual, não vai nem imaginar, vai achar que é o cara e tal. E provavelmente até os próprios judeus não entendam que é o anticristo. Fiquem ali naquele engano até a metade da semana. Né? Alguns, né? Porque nós precisamos de judeus convertidos para serem testemunhas, lembra? Então, ali no meio, nós temos esse abominável da desolação, só para finalizar, voltando de novo para o abominável, que aponta completamente para Antíoco, e aí está apontando completamente para a marca da besta. Então, quando nós falamos de templo, nós falamos de Espírito Santo. Precisamos entender uma coisa, o ser humano, ele carrega um espírito. Este espírito pode estar adormecido. Então, é uma pessoa que você conhece, que não conhece Jesus e caminha aí fazendo maldades, mas ela tem o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele pode ativar aquele Espírito de Deus naquela pessoa, ou não. A partir do momento que aquela pessoa recebe a marca da besta, a partir do momento que ele recebe o 666, tá? O que acontece com aquela pessoa? Ela perde o Espírito, ela perde a oportunidade de receber o Espírito de Deus, ela não tem mais chance. E aí, eu vou dar um spoiler aí do meu próximo vídeo, e aí nós temos o Apocalipse zumbi, né? Que muitos perguntam aí de Zacarias, lá, Zacarias 14, Apocalipse. Por quê? Porque nós vamos ter ali os marcados pela marca da besta. São pessoas o quê? Na cegueira espiritual. São pessoas que foram condenadas ao lago de fogo. Isso, que foram sendo levadas, né? Foram sendo levadas quando? Desde hoje. Aí você me pergunta, Mariana, mas quando todas essas coisas acontecerão? Não tem como saber ainda, mas nós já temos mais ou menos como saber uma previsão de geração, né? Panorama de gerações. E eu não posso especular aqui datas, óbvio que não, mas eu não acredito que falte mais do que uma geração. Eu não acredito que vai virar mais uma geração. Por quê? Porque nós vemos aí, no máximo daqui a 10 anos, o metaverso dominando o mundo todo, o globalismo dominando o mundo todo, a moeda dominando o mundo todo, o CDC. O CBDC. Então, assim, é só nós pensarmos como vai ser possível se movimentar, como vai ser possível expressar a sua opinião. Não vai ser possível, né? Então, cada vez esse reino da besta vai afunilando mais, e, ao mesmo tempo, Deus vai preparando ali as noivas. Sim. E aí a gente vai lá para a parábola das 10 noivas, nós temos aí das 10 virgens, das né? 10 virgens noivas, né? Que estão se preparando para a chegada do noivo.
E é muito interessante que todas elas estavam dormindo. E aí houve um grito da meia-noite: olha, vem aí o noivo. Esse grito aí, quem é esse grito? Esse grito está apontando completamente para testemunhas. Sim, exato. Porque quem vai alertar o povo? Quem vai estar ali ligadão? Quem vai estar recebendo aquela chuva temporânea? As testemunhas, aqueles que desde de sempre estão dando a sua vida ali por Cristo, estão ansiando a viver uma vida com Cristo. Só um detalhe aqui que eu acho que é importante: as pessoas tendem a fazer uma confusão, e não são poucos, né, que sempre falam isso, mas vale a pena a gente comentar. O anticristo será a inteligência artificial. Não, o anticristo vai ser uma pessoa. Ele vai usar a inteligência artificial, mas ele é uma pessoa. Não façam essa confusão. Ele não é o sistema financeiro, ele vai usar o sistema financeiro. A gente não sabe, né? Mas provavelmente a base da imagem descrita em Apocalipse 13, ela inteligência artificial. Ela é completamente do transhumanismo, da inteligência artificial. Essa imagem que se levanta para ser adorada. Que fala e etc. É uma imagem que vai matar aquele que não adorar ela. Então, quer dizer, vai ter raio, sei lá o que vai ter, laser, eu não sei como é que vai ser, mas vai conseguir discernir quem não está adorando ela. Como? Marca da besta. É muito interessante quando nós entendemos essa divisão que acontece do povo de Deus com o povo do anticristo, né? O povo de Satanás. Hoje, nós estamos no tempo da graça. Por quê? Porque hoje, qualquer pecador pode se voltar para Cristo. Essa é que é a grande questão das 70 semanas. Né? Quando se finda as 70 semanas, quando se finda lá na volta de Cristo, aqueles que o Rafael leu aqui, todas aqueles pontos precisam se cumprir. Vou colocar uma pergunta aqui rapidinho. Após o surgimento do anticristo, Jesus voltará? É legal, porque está conectado à última coisa, a próxima pauta, né? Que após o surgimento do anticristo... Jesus voltará. Aqui a pergunta, é a dúvida da Késia Alzier. Obrigada, Késia. Legal, Késia. Olha só. Deixo para você. É cronologia, né? Cronologia, aí a gente... Até interessante, eu vou ler uma passagem aqui que está em... no canal da Mari tem a cronologia do Apocalipse, tá bom, pessoal? Toda a cronologia, eu aconselho vocês depois irem lá. A Mari Garcia Bittencourt, tá bom? Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é 1 Tessalonicenses, espera aí. Você que tá chegando agora, tá curioso? Quem é essa mulher bonitona aí do lado do Rafael? Minha esposa, viu, galera? Para, gente. Vamos lá. O que você vai ler? Fala para mim. Achei. Quer que eu coloque na tela ou não precisa? Você vai ler? Não. Tá lá em 2 Tessalonicenses 2, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. 2:2. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, Paulo está escrevendo em resposta a muitas dúvidas que estavam surgindo a respeito do tempo do fim. É muito legal quando a gente vai ler as cartas paulinas e percebe que o povo, em diversas situações, demonstra um total interesse em saber quando essas coisas acontecerão. Sim. Então, para nós não nos sentirmos, poxa, mas a gente está ansiosos. Não, é super normal. Nós queremos saber a respeito do tempo, das coisas. E eu acredito até que Deus se agrada disso. Porque quando você sabe administrar essa vontade de querer saber do tempo das coisas, você coloca em você uma esperança deste reino milenar, deste reino com Cristo. Da redenção, verdade. Então, quando você entende que isso que nós estamos passando, né, é algo para ir para algo melhor, né, falando em palavras bem simples, para uma criança entender, nós estamos passando por tempos de tribulação para irmos para um tempo de redenção, para irmos para um tempo onde reinaremos no milênio. É como se a nossa vida mudasse, e é por isso que Paulo está inserindo aqui o tempo todo esses ensinos do reino, para que essas pessoas acalmassem o coração. Então ele diz assim, lá, 2 Tessalonicenses 2, ninguém de nenhum modo vos engane. Olha aí, a primeira coisa que vem é o engano, porque isto não acontecerá. Aí ele começa a listar. A volta de Cristo. A volta de Jesus. Tá? Lê o contexto aí depois, você anota aí 2 Tessalonicenses 2, está falando do dia da volta de Cristo. Tá? Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar demorado. Aí ele começa a enumerar, né, as porque coisas. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Olha, a primeira coisa. Né? E seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo. Aí. O filho da perdição, a mesma pessoa. Ok?
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O anticristo. Ou a besta que emerge do mar. Apocalipse 13. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Olha aí, de novo falando do templo, ok? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aqui é muito interessante, porque Paulo ele faz uma cronologia, um resumão. Eu sempre leio esse versículo para entender um pouquinho essa cronologia. O anticristo ele chega no início da última semana de Daniel. Ele passa esses 3 anos e meio iniciais fazendo essas alianças, fazendo essa falsa liderança de paz, né? Ele vem trazendo aí uma falsidade, né? Para quê? Para ir ganhando pessoas, para enganando as pessoas. No meio da semana acontece o que nós acabamos de dizer, o sacrilégio terrível, o abominável da desolação. Antes de iniciar isso tudo lá no tempo das dores, que é o tempo que nós estamos, tá? Que é um tempo que ele não tem... nós não temos como saber quanto tempo que demora este tempo, o tempo das dores. Tá? Nós temos só os sinais, como a gente fala aqui várias vezes. As contrações só vão aumentando, né? Isso. A gente está exatamente no tempo das contrações aqui, que já estão, né, querendo dar luz aí ao filho. E neste tempo, acontecerá o quê? Esta apostasia. E isso nós já estamos vendo. Então, é muito interessante que, assim, alguns sinais que Paulo está descrevendo ali para aquele povo, nós já estamos presenciando. Né? É quase que uma linha, né? Paulo traça uma linha, assim, Isso. Acontecimentos lineares, cronológicos. Isso. Primeiro, sinal dentro da igreja, sinal do sistema Isso. religioso, que é a apostasia, né? A profanação, a substituição da fé genuína. Mas o que ele está falando? E depois ele vai direto. Isso não acontecerá antes da vinda. E sim, antes então, da vinda. É como se ele estivesse falando da última coisa, e depois ele vai falando o que vem antes. Tá? Ele volta ao início e enumera essa apostasia e depois o filho da iniquidade. Okay? Se revela o anticristo. Isso. E aí nós temos aí este tempo da grande tribulação, os 3 anos e meio, e aí Jesus vem. E ele vem arrebatar sua noiva lá no final, após o soar da 7ª trombeta. Né? E aí os mortos em Cristo, aqueles que estiverem dormindo em Cristo, vão ressuscitar e vão receber corpos glorificados. Esse corpo aqui, nós não vai ter mais nenhuma utilidade. A partir do momento que Jesus chega nas nuvens de maneira visível, não é de maneira como ladrão. Por quê? Porque para nós que estamos em Cristo Jesus, Jesus não vem como ladrão. Ele vem como ladrão para quem? Para aqueles que estão com o anticristo. Exato. Para aqueles que estão com a marca da besta. Exato. Então nós precisamos estar o tempo todo como essas virgens prudentes. Aí Jesus vem e o que ele faz? Ele faz com que os ressuscitados subam primeiro, e em seguida os que estiverem vivos se reunirão com ele. E logo após isso, aí nós temos a citação lá em Daniel dos 1.335 dias e dos 1.330 dias e quando fala lá em Daniel 12. Ali é quando Jesus ele vem e ele parte ali para o Armagedon, para a batalha no Meguido, ok? E depois a gente já vai para julgamento, e aí já é outra conversa, vamos para o milênio. Exatamente, Kézia Alzier, só para pontuar uma coisa para você aqui, nós dois, né, tanto a Mari quanto eu, somos pós-tribulacionistas. Sim. Nós acreditamos, né, que o intuito primordial nossos canais é despertar as pessoas, né, acerca da palavra de Deus e do cumprimento das profecias bíblicas. E todos vocês amem a Cristo, amem sua palavra e sejam relevantes nesse tempo, ok? Sejam relevantes, influenciem este mundo. Ok, perfeito. Mas nós somos pós-tribulacionistas, então nós acreditamos que a igreja é tirada da terra no final da grande tribulação, no final do período de 7 anos, ok, pessoal? Na última trombeta. Então, nós acreditamos que a igreja vê a manifestação do anticristo, a igreja passa pelo período da grande tribulação, o Senhor guarda o seu povo, assim como guardou o povo na saída do Egito. Ok, pessoal? Beleza. Então, nós acreditamos que é na última trombeta. Beleza? No final de 7 anos. Só para deixar claro para você, tá? Kézia
Seu nome é alemão, né? Alemão, enfim, só para destacar isso para vocês, que é bem importante. Tanto que o próprio texto de 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o anticristo, primeiro vem a apostasia, depois o anticristo se revela, ou seja, a igreja vê o anticristo, tanto que a igreja vê o anticristo, que ele fala, o anticristo se opõe a tudo que é Deus o objeto de adoração ou de culto. Se tem adoração, se tem culto, a igreja está aqui. E ele se opõe à igreja, se opõe ao culto da igreja, à adoração da igreja. Ponto final, a igreja está aqui. Essa é a nossa interpretação e nós não queremos refutar ninguém, não é a nossa visão, em hipótese alguma, é edificar, fortalecer e despertar. Beleza? Respeitamos a visão dos outros aí. Só para ler aqui aquilo que me deu branco, gente, impressionante, falo disso direto. Obrigado, Gênesis, muito obrigado, meu irmão. Foi aqui Daniel 12, versículo 11, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias, eu falei errado. Tá? Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Aqui Daniel está findando uma profecia sobre o fim dos tempos, e aqui a última semana de Daniel, ela termina nos 1.260 dias, ok? Depois nós temos 2 citações de anos diferentes, 1.290 e 1.335, são mais 30 dias e mais 45 dias. Então, neste tempo aí, algumas coisas ainda vão acontecer antes do milênio, ok? Feliz aquele, né, esperançoso aquele que permanecer até os 1.335 dias. Ô, David, eu não, olha, eu vou falar, eu e a Mari, a gente fala assim, a gente tem uma máxima conosco, que é, eu tô torcendo para estar errado, e aconteceu o arrebatamento secreto, vai ser um evento em 2 etapas. Eu quero estar errado, mas eu não consigo estar errado neste momento. Que Jesus volte antes de aparecer o anticristo, a gente está na glória, essa coisa toda bonita, só ficou a roupinha do corpo, né, deixados para trás, puf, foi bom, maravilha, que fica essa lambança aí na terra, a marca da besta, essa trancaeira toda, beleza, mas olha só, só lá de cima. Só lá de cima, nossa, meu Deus, eu quero muito estar errado, eu quero muito estar errado, mas muito detalhe, mesmo, amor, e eu não faço nenhuma questão de estar errado, não, mas só um detalhe aqui, olha só, João, quando ele está escrevendo Apocalipse, se você abrir nas primeiras palavras de João, ele endereça o seu livro aos irmãos de tribulação. Sim. Paulo escreve aos irmãos de tribulação. Irmãos, passaremos por grandes tribulações. A igreja sempre foi uma igreja de tribulações. Sim. O povo de Deus sempre foi. Nosso Deus é um Deus de padrão, e ele criou a gente com padrão. Nosso cérebro busca padrão. Nosso cérebro busca padrão. O padrão, a assinatura de Deus, Yud Revav Re, está em toda a natureza, está no código genético humano, está no genoma humano, está lá. CGAT, está lá. É na gematria lá do judaísmo, está lá. CGAT, Yud Revav Re. É a assinatura de Deus, está aí. Tanto que ele vai querer, o anticristo vai querer alterar isso, está aí o transhumanismo querendo alterar isso. 666. O 666 está ligado a isso também. Mas, enfim... Tanto que o anticristo ele quer acabar com essa realidade. Mas o nosso Deus é Deus de padrão. Olhe para todo o Antigo Testamento, povo de tribulações, porque a tribulação aperfeiçoou o seu povo, e Paulo disse isso. No Novo Testamento, o povo de tribulações. Exato. E lá no Apocalipse fala, quem são estes? São estes que vieram da grande tribulação. Isso. Enfim. Ali é interessante, né? Agora que você citou quem são esses, aquelas almas que estão debaixo do altar, né? E eu vi aí um irmão falando que nós vamos para o céu, né? E realmente, durante toda a nossa trajetória cristã, poxa, nós ouvimos esse termo, vou morar no céu, tem até eu corinho, vou para o né? Céu, tem corinho. Pro céu de luz, viver com meu Cristo Jesus. Ele adora esses corinhos. Não vou mais ficar aqui. Então, mas nós não vamos para o céu. Não. Essa é a questão. O milênio não é no céu. É na terra. Então, assim, não é. Eu acho que a gente nem vai. Não vamos aprofundar nisso, não. Mas, assim, é bem interessante você que está começando a entender sobre isso. Por que é importante, mesmo você acreditar que eu vou para o céu, você não quiser. Né, se meter nesse assunto, falar, para que eu quero saber disso, Mariana? Rafael, para que vocês estão, entendeu? Falando de escatologia, nossa, que saco, cara. Vamos falar de coisa de fim dos tempos, né? Assim, falando de mim, né? Eu comecei a estudar fim dos tempos depois da pandemia, né? Eu estava fazendo uma faculdade de teologia
E eu larguei a faculdade de teologia porque eu encontrei muitas coisas que eu não concordava. E eu comecei a estudar por conta própria. E assim, tive várias dificuldades no começo, mas assim, eu comia o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o livro de Zacarias, de Isaías, e aquilo, certo dia, eu, que era pré-tribulacionista, toquei aqui na porta do Rafael, falei, amor, olha só, esse negócio de pré-tribulacionismo não encaixa, não dá nó, não alguma fecha, coisa não está batendo. Não fecha aqui nas cronologias todas, não fecha nos profetas. E aí eu fui começando a desmiuçar e entender um pouco mais sobre o que o Apocalipse está dizendo ali, quando fala das trombetas, quando fala... E quando você começa a entender que a grande tribulação, ela tem alguns propósitos, e dentre os propósitos da grande tribulação, o principal dela é de trazer pessoas para Cristo. Ainda será tempo de trazer. E se você olhar hoje para a população do mundo onde nós vivemos e ver a maldade, como ela cresce a cada dia, assim, de maneira absurda, você se pergunta como será possível essas pessoas se converterem dos seus maus caminhos. E aí, Deus já sabendo disso, durante toda a história do povo de Israel, o povo ia lá, Deus dava, o povo reclamava, Deus ia lá e colocava uma tribulação, colocava uma situação difícil, para quê? Para eles se voltarem de novo para Deus. Então, a grande tribulação, ela é justamente para quê? Para esse quebrantamento. Ela é justamente porque nós não estamos preparados. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu tenho que terminar todo o meu dia, falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me ajuda, Senhor, que amanhã eu possa ter mais sabedoria, me dá discernimento. Por quê? Porque nós somos eternos pecadores. Então, quanto mais a gente vai ficando dependente de Deus, mais a gente vai largando este pecado. Verdade, Eu costumo dizer que a carne, ela fica ali militando com o espírito. Sim. E quando nós olhamos para uma grande tribulação, nós olhamos para eventos acontecendo ao nosso redor, difíceis, e vai ser difícil mesmo. E você vê, lá em Provérbios fala que é melhor você estar numa casa de luto, né, do que numa casa de festa. Por quê? É muito interessante quando nós conseguimos entender isso. Deus quer que nós sejamos alegres, óbvio que Deus quer, mas aonde Deus mais trabalha em nosso coração é quando você está passando uma situação de mais tristeza. Uhum. Digamos assim, o perrengue, quando você está passando perrengue, quando você está naquele desertão mesmo, é ali que Deus fala. Olha o comentário interessante aqui, e é legal, né? Mas iremos para o céu, no arrebatamento para as bodas do Cordeiro e os galardões. Legal o comentário, né? Legal o comentário. Não vamos aprofundar aqui, não. Depois a gente pode falar sobre o reino milenar. Vai ser ótimo. Nós vamos encontrar com Cristo. Sim, exato. E tem coerência no comentário aqui, de quem é da Josélia Gago da Costa. Tem muita coerência no comentário dela. Muito legal. Sim, o Gênesis... Legal, Gênesis. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado. Me chama lá no canal do Telegram, tá bom? O link do Telegram eu vou colocar aqui embaixo, mas todos os vídeos têm um link do Telegram. Mas deixa eu só finalizar uma coisa, amor, rapidinho que o horário está estourando. Galera, olha só, muito importante, deixa o joinha e compartilha, estamos chegando a 3.000 pessoas online, tá? E podemos passar desse número. Se tem mais alguma pergunta, só para finalizar isso. Porque eu vou responder as perguntas aqui do Telegram e também lá do Instagram. Só para finalizar essa questão de pré ou pós ou mid, tá? Porque tem os mid também que acreditam que Jesus voltará no meio é verdade. Essa live ela não é especificamente para isso, né? A gente precisa de um estudo mais aprofundado para vocês entenderem, mas eu quero te convidar a você não deixar essa dúvida no ar aí, vai procurar, vai pesquisar. Por quê? Vamos supor que você seja pré-tribulacionista e você acha uma bobeira a escatologia, uma bobeira ficar aprendendo sobre o fim dos tempos, e você está em uma postura tipo que nem eu tinha antes de começar a estudar, porque eu comecei a falar sobre isso lá, né? E eu acabei abandonando, mas voltando ao que eu estava falando, imagina se em meio a isso as coisas começam a acontecer e você não tem mais ocasião própria para estudar a palavra. Você não tem mais como ter acesso a Bíblias. Vamos supor que rapidamente as coisas comecem a encavalar umas nas outras e os seus filhos estejam tomados pelo espírito do anticristo. Você olhe diretamente e não saiba como ensinar o seu filho. Vamos supor que você continue aí acreditando, não, a qualquer momento a igreja vai subir, vai morar no céu, e aí vem e começa a marcar com a marca da besta todo mundo, e você está ali despreparado sem saber o que é. Aí você vai lembrar, não, eu vi uma vez e tal. Então, para você não passar por isso, se prepara.
entendeu? Vai lá para a parábola das 10 virgens e aprende que todas estavam dormindo. Por quê? Porque o noivo demorou, ele vai demorar. O quê? Para nós, né? Para Deus, 1000 anos é igual a um dia, né? E um dia é igual a 1000 anos. Então, para Deus, ele fala, vou voltar daqui a 3 dias, pode significar 3 milênios até, entendeu? Então, a melhor maneira é nós estarmos realmente cheios do Espírito Santo. Como? Buscando a santidade. Fugindo do pecado, fugindo das tentações do diabo. O diabo fica o tempo todo ao redor da gente, querendo destruir, querendo derrubar, querendo trazer pecado, querendo trazer doença, querendo trazer discórdia em casa. Então, quando você vê que as coisas estão se esquentando, vai para o joelho. Vai para o joelho, vai lá. Vai para Deus, vai buscar. É isso aí. E deixa Deus ir falando no seu coração a respeito desse tema, tá bom? Eu sou da linha do amor. É isso aí. Alguns estudiosos, eu conheço alguns, não são da linha do amor, muito pelo contrário, são da linha do se você está fazendo besteira, não é assim, você pré-relacionista está errado. Da confrontação, da refutação. Eu já acho que se você acredita tanto em um quanto em outro, vai se preparando, ok? E fica sabendo o que vai acontecer. Tá? Exato. O pequenininho acordou. Nosso pequenininho acordou ali, a Mari vai só dar uma atenção a ele. Ó. Não é possível que esse cidadão está acordado essa hora, Brasil. Senhor da glória. Olha só o olhinho acesinho. Quietinho, tá? Meu Deus. Ora aí, Brasil. Ora aí, Brasil. A unção do sono venha sobre. Pessoal, é o seguinte, olha aqui, a pergunta do pessoal aqui. Tem uma pergunta interessante. Olha só. Cadê? É correto orar, lá no Instagram, na caixinha de perguntas, é correto orar para Deus parar ou atrasar os planos da elite global? Mesmo que essas coisas já estejam acontecendo? Aí é interessante. Olha só como é que é interessante essa pergunta dele. Eu posso orar para Deus atrasar os planos dessa cambada aí, cheia de demônio? Oração de paralisação. Para os planos. Não, de certo modo, ele tem uma coerência, que é o seguinte: orar contra os planos da elite mundial. E potestades malignas. Perfeito. Você pode e você deve. Por quê? Sim. Atrasar os planos da elite mundial está ligado tempo para alcançar os perdidos e pregar a Cristo, influenciar esse mundo com luz. Então eu posso orar para Deus travar os planos da elite mundial, para que possamos, ter tempo, recursos para falarmos de Cristo, influenciar esse mundo, a igreja crescer, porque a perseguição tem crescido, a intolerância cristã está crescendo muito, a perseguição está crescendo muito. Mas precisamos entender que existem tempos determinados, pessoal. Exato, é onde ia tocar agora. Lembra das festas judaicas? As festas judaicas, elas tinham data para se cumprir. Tinham sinais que indicavam o porquê daquelas festas. A gente pode fazer uma live só sobre as festas, que é bem interessante. Seria muito bom, muito bom. E cada festa tinha um tempo determinado para se cumprir. Então, quando nós falamos aquele que o detém, até que seja findado aquele que o detém, uma das coisas que detém o anticristo é a vontade de Deus. Sim, sim. Deus é soberano, E ele que vai dizer, olha, agora é o start. Então, essa oração é sempre boa, óbvio que é sempre boa. A oração pelos nossos líderes, tá? Oração pelos governantes. Por quê? Satanás pode usar diversas pessoas, ok? Satanás pode usar diferentes casos de pessoas. E, de repente, uma oração em cima de alguma liderança pode afastar até ali os planos de Satanás para aquela pessoa e aquela pessoa se voltar para Deus. Isso pode acontecer. Exato. Eu ia complementar com exatamente o que você está falando. Eu só não acho correto, é o João Marte. Eu não acho correto e não é certo na oração que Deus vai receber, orar para, como eu já vi algumas pessoas falando em live, inclusive, enfim, uma galera ligada à era de Aquário e etc. Nós podemos orar para Deus atrasar o Apocalipse. Não, isso não tem como. Não, quando vocês ouvirem uma pessoa falando assim, nós vamos orar para Deus atrasar o Apocalipse, gente, saiam da live. Esqueçam, porque tem que orar por essa pessoa, porque ela não conhece as escrituras. E a pessoa que está desejando atrasar o Apocalipse, ela não está desejando a volta de Cristo. Exato, ela não entende sobre a redenção. Exato. Precisamos entender o quê? O plano de Deus em Gênesis era de conviver diretamente conosco. Esse plano ele vai se cumprir no milênio.
Exato. Então, quando nós olhamos para esse plano de relacionamento, de estarmos ali junto, de nós sermos reis e sacerdotes, ali no Jardim do Éden, e tipificando aí para o novo céu e a nova terra, nós precisamos desejar isso. Por isso que é tão importante entender sobre o reino. Exato, exato. Sobre o evangelho do reino. E poucos pregadores, graças a Deus eu já tenho ouvido alguns mais, poucos têm ensinado sobre o evangelho do reino. É claro que nós precisamos entender sobre o evangelho da salvação. E esse foi o que sempre foi ensinado, a salvação de Cristo Jesus. Mas nós também precisamos entender sobre a volta de Cristo. O cumprimento das Escrituras. O Cristo vem trazendo o galardão a todo aquele que teve fé, a todo aquele que realmente teve uma vida santa. É claro que assim, não é pelas obras, né? Não é pelas obras, é por fé. Mas o livro da vida vai ter o nosso nome ou não. Então vai chegar um momento no julgamento lá depois, quando Jesus voltar, que nós saberemos se o nosso nome foi escrito no livro da vida ou não. É claro que nós já saberemos que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Claro, já sabemos. Mas para vocês entenderem a importância de estudar isso. Ok. Olha só, vou entrar aqui no último assunto da nossa live e vou dar atenção ao chat de vocês rapidamente, porque a hora está avançando. Pergunta da Lise Filha, lá na caixinha do Instagram, lá do meu Instagram. O Papa Francisco vai sair este ano mesmo? Olha só, então vamos lá, Izzy, porque esse tema aqui é interessante, vão acabar falando, vocês vão citar assunto de novo, falso profeta, etc. Mas calma aí, olha só. Essa questão do Papa Francisco, ela é bem latente, né? Ela é bem latente, ela é importante. Por quê? O Papa está fazendo alguns movimentos políticos. Sim, né? Muitos movimentos políticos bem marxistas, preparando agora em agosto 16 cardeais marxistas, jogada política, tá bom? Amanhã de manhã tem vídeo aqui sobre a fala do Papa e a 3G mundial. Amanhã de manhã, 9 da manhã. Mas o interessante é que tem algo aí que é importante. Primeiro, eu não sei se o Papa sai ainda este ano. Analistas do mundo Vaticano, né? Pessoal que estuda sobre as profecias do Vaticano, que existem profecias de cardeais, né? De um arcebispo, por exemplo, que é o São Malaquias, lá do século XII. São Malaquias, um arcebispo irlandês, que ele fez algumas profecias, né? Assim como Nostradamus, Malaquias é um santo canonizado, né? Canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e no século XII ele fez a seguinte profecia. Só colocar aí na Wikipédia. Profecia de São Malaquias. O penúltimo Papa da história será o Papa de número 112, ou seja, o 70º. Quem é este? O Francisco. Logo depois do Francisco virá o Pedro, e este será o último Papa que representará o fim da Igreja em um período de tribulação. Palavras de Malaquias no século XII, tá? Da Irlanda, um arcebispo irlandês. Bom, convergeu, bateu, né? Tem o Papa de número 112, que é o Francisco, ele falou isso, e o último será Pedro. Então eu não sei se realmente este será o último, será Pedro, e se este será o último. Não sei se o Francisco sai até o fim do ano. Tudo indica. Voltou! Eita, Mariana clicou não sei aonde aqui, gente. Não, acho que só tinha saído da página. Tá, desculpa. Tá, peraí. O que você fala aqui? Nada, pode continuar. Então, tudo indica que o Francisco vai sair. Tá, pessoal? Tudo indica que o Francisco vai sair, que ele vai renunciar. E ele mesmo disse que seu papado seria curto. Beleza? Ele disse que seu papado seria curto, que ele não ficaria durante muito tempo. Tá vendo aí o seu quadro de saúde se agravando e o movimento político que ele está fazendo, é bem provável que isso aconteça este ano, mas é especulativo. Ok, pessoal? Então, assim, estejam na análise, na expectativa da análise. Ok? Só fazendo até o gancho com a pergunta anterior. Posso atrasar o Apocalipse? Não, você não pode. Você não atrasa a profecia, né? Você não vai atrasar a escatologia. O que acontece é que nós podemos orar para que os planos do globalismo, os planos da elite mundial sejam atrasados, confundidos, impedidos, né? Sim, essa oração é coerente, você deve orar sim, porque nós estamos em plena batalha espiritual, em guerra espiritual mesmo. Eles agem por forças espirituais, sempre agiram, controlam dinheiro, controlam a tecnologia, né? Tem uma pessoa que fez uma pergunta sobre a tecnologia. Rafael, a tecnologia vai dar esse salto?
né, até o milênio, vai dar esse salto sim, um salto na tecnologia econômica, financeira, na tecnologia no corpo do ser humano, na tecnologia virtualizando tudo, né? Quer dizer, tudo vai ser digital, artificializando a vida, artificializando a fé. Então, nós veremos esse salto. Tá bom, pessoal? Agora, sobre o Papa Francisco, é uma sinalização, sim, porque hoje Roma influencia o mundo, né? Influencia o mundo inteiro. E nós sabemos que o Papa Francisco faz um movimento para a fraternidade humana, para essa religião mundial, para o ecumenismo. Ele faz esse movimento lá com o principal imã do mundo muçulmano. Lembra do movimento que ele fez lá em 2019, dando aquele beijo no rosto do imã, um líder do mundo islâmico? Ele fez esse movimento e logo em 2020 veio o Acordo de Abraão. Então, o Papa Francisco está por trás do Acordo de Abraão. E ele está por trás dessa religião mundial, que é uma fraternidade maçônica, que é a fraternidade humana. Que o ser humano está no centro disso. Veja, se você quer construir uma plataforma mundial que o ser humano está no centro, nós estamos falando aí de uma plataforma do falso profeta. Nós estamos falando de uma religião mundial, global. Deus não é o centro, mas é o ser humano. E isso tende a aumentar. Aumentar. Por quê? A fé cristã vai ser ácida para o mundo, porque a fé cristã traz a moralidade, que é pecado, redenção, céu, inferno, arrependimento, e o politicamente correto, essa ideologia mundana, odeia isso, sim, odeia a verdade. Odeio. E por amor a Cristo, nós seremos perseguidos por essa verdade. Entendem, pessoal? Então, esse movimento do Papa Francisco é muito importante para a gente que analisa escatologia, é muito importante mesmo, porque envolve aí essa religião mundial ecumênica, envolve um Papa mais progressista, fortalecendo a agenda da ONU, a Agenda 30, fortalecendo o politicamente correto, todas as agendas marxistas. Então, isso implica diretamente na família, na igreja. Exato. Entende? Sobre o pecado, etc. Vamos aqui dar uma atenção ao chat, pessoal. Desculpe aí a interrupção que teve rapidinho aqui, mas logo voltou, tá? Atenção ao chat aqui, comentem agora. Temos 5 minutos para atenção ao chat de vocês, beleza? E a gente fala. Lembrando a vocês aqui é o seguinte, ó, o canal da Mari é minha esposa, Mari Garcia Bittencourt. Vai no YouTube, Mari Garcia Bittencourt, segue o canal dela. Vamos lá dar um feedback o tempo que ela cedeu de estar aqui com a gente, né? Ministrando aí no coração de vocês, passando conhecimento. Foi um tempo tão maravilhoso que vocês passou assim, ó, muito rápido. Então vão lá no canal da Mari, dá uma força lá, segue, toca o sininho, compartilhe, é muito importante, tá? O Wellington está perguntando, o Papa vai ser eliminado ou vai renunciar? Ao que indica, ele vai renunciar. Só não renunciou ainda porque o Ratzinger está vivo. O Ratzinger é conservador, ele não tem a maioria dos cardeais, né, marxistas, progressistas do lado dele ainda, para o próximo, como é que se chama? Conclave, né? Que é conclave, se chama? Não é isso? A reunião lá para a decisão do Papa é conclave, né, pessoal? Comente aqui, me fugiu a terminologia. Então, assim, ele não tem isso. Eu acredito que ele vai renunciar. Só não renunciou ainda porque o Ratzinger está vivo, ele não tem a maioria, por isso que em agosto ele coloca 16 cardeais da esquerda, 16 cardeais progressistas. Tá bom? Ok. Perfeito. O pessoal está falando, amei o casal, amei, por mais lives assim. Legal, Kelly. Muito bom. Eu sempre falo, vamos tentar fazer uma vez por semana, né? Tá aqui com o pessoal, vamos tentar. Live sobre família, live sobre ministério, vamos fazer também, gente. Mas é um pouquinho difícil, viu? Mas vamos conseguir. Em nome de Jesus. Sim, vamos lá. Então, é o que tudo indica, Diogo, é o que tudo indica. Ó, só para ser justo aqui e sermos coerentes com a própria história da Igreja Romana, tá? No ano 180 e poucos, depois no ano 138, depois 180 e alguma coisa, tiveram 2 papas negros, tá? Que vieram do norte da África. Sim. Mas quando se fala um papa negro, está falando de um papa que ele vai ser negro, mas ele é um papa radical, é um papa progressista. Ok? Então, a gente não pode negar a história. Por mais já tenham tido 2 papas negros no início da igreja, lá em 130 e pouco, 180 e pouco, nós estamos falando de um papa que vem do coração da África. Possivelmente tem um nigeriano aí na bola da vez, eu quero que vocês pesquisem sobre ele, tá? E é especulativo isso, vai ser o nigeriano ou não, mas vai ser o marxista, ponto final. É conclave mesmo, né, Luciana? Obrigado. A Lohane está falando, tatuagem é pecado? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando os argumentos históricos, tá? Históricos religiosos e bíblicos
sobre tatuagem. Assista, vai valer bem a pena, tá? Vamos lá. A última, mandem aí, galera. Eu separei aqui Genis. O Genis, poxa, só tem a tornar público minha gratidão, Genis Tavares. Valeu mesmo, meu irmão. Muito obrigado, tá? Valeu, valeu. Obrigadão. Vamos lá. Última pergunta. Mandem. Mandem. Vai. Apostasia é o primeiro sinal, né? O sinal na igreja, que a Mari citou lá de 2 Tessalonicenses 2. Né, Jair? Valeu pelo comentário. Rafa e Mari, vocês são bênção na minha vida. Legal, legal. Muito obrigado, viu? Quem está comentando aqui? Luiz Ricardo. Muito obrigado, Luiz. Valeu. Tô falando, Rafa e Mari, vocês são bênção na minha vida. Descobri o canal de vocês em abril de 2020, quando eu estava assustado com o CVD. As suas orientações me ajudaram demais. Obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos, tá? Sim. Muito obrigado. Vi um vídeo... Peraí. Vi um vídeo... Sobre a família é muito importante. A gente quer fazer uma live. Nós vamos fazer uma live sobre família, tá, gente? Sobre família, depois sobre ministério. Eu tenho algumas coisas relevantes para falar sobre ministério. Orientar vocês, descortinar algumas coisas sobre ministério, tá? E encorajá-los, desafiá-los. Você sabe muito bem que eu não tenho essa fé contemplativa, né, do Apocalipse, vou ficar parado esperando o Apocalipse, não vou crescer, não vou prosperar, não vou... Isso aqui não é teologia da prosperidade não, tá? Mas eu vou ficar contemplando a visão franciscana de voto de pobreza, né? Eu não vou crescer, não vou influenciar esse mundo. Não. Cresça, influencie, sonhe, vai para cima que Deus é contigo, beleza? Ok, maravilha. Ótimo. Você poderia falar sobre o Johnny Depp? Esse é um outro assunto que é interessante falar sobre o Johnny Depp, tá nessa onda aí do empoderamento da mulher, né? Todo esse mimimi. Mas, enfim, eu coloco isso depois de um outro conteúdo para vocês, tá? Ok, pessoal falando bastante sobre o Papa, o Anticristo ou o falso profeta. Eu coloco a última pergunta aí do Juan. Papa anticristo ou falso profeta? Eu jogo para você. Não, anticristo não, nem pensar. Não. Mas se houver alguma função para ele, com certeza é o falso profeta. Uhum. Que a gente estava comentando dessa religião global do engano, né? Legal. Do Crislã, é bem interessante. Deixa aqui o comentário do meu irmãozão Levi Silveira, para agradecer a todos com a presença aí na live, pedir para... é porque aqui a atualização do mouse é... Eu não consigo ler nada. Eita. Cláudia, amo você, ver vocês. Obrigada. Deus abençoe sempre sua vida e família. Obrigada, Cláudia. Legal. Valeu, Cláudia. Legal. É isso aí. Quem ouve obedece às palavras de meu pai. Muito bom. Só falta 7 anos, gente. Só fala muito sobre o Emmanuel Macron, não levanta essa bandeira. Eu concordo, para mim o anticristo já está por trás da cortina, inclusive a Bíblia diz que o espírito do anticristo está no mundo, né? Então ele tá coordenando os eventos mundiais. Mas acho que ele está perguntando da persona. Se já nasceu. Eu acredito que o anticristo está no mundo, eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito. Não vou ficar de chutômetro aqui quando ele se revela, quando ele se manifesta, mas eu acredito que ele já está no mundo. E aí, gente, é completamente subjetivo, é opinião, tá? É opinião. Pela conjuntura, tá? Na minha opinião, o Xi Jinping não é... É uma tipologia. É uma tipologia, mas ele não é um anticristo, mas ele... É interessante você notar as características dele. Bem interessante. Porque todo regime totalitário é a tipificação do sistema do anticristo. Entende? Todo ditador, ele está, de algum modo, incorporando características do último ditador do mundo, que é o anticristo. Ok? Então, o Xi Jinping, ele personifica, de certo modo, pelo regime ditatorial, assim como os outros ditadores do mundo, Bashar al-Assad e outros, que eu não vou ficar falando nome aqui não, e outros decorrer da história. O segundo conflito mundial do bigodinho alemão, também. E outros que a própria Mariana citou aqui, né? Como imperadores romanos, né? Etc.
Meus amigos, é o seguinte, eu vou dar uma pausa por aqui, agradecer a contribuição, os comentários, né? Muito bom. A Mari é uma fofa, a Patrícia está escrevendo aí, ó, te elogiando. Pati. Legal. A todos vocês que estão agora deixando os bons comentários, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor para cada um de vocês, que vocês possam estar em paz, firmados na rocha e sendo relevantes nesse tempo. Em nome de Jesus, sejam relevantes, sal e luz, apresentando o caminho que é Cristo. Meu amor, muito obrigado, viu? Obrigada a você, meu amor. Fala pro pessoal ir lá pro seu canal. Gente, vocês estão perdendo. Galera, sigam o canal da minha esposa, Mari Garcia Bittencourt, sigam o Instagram dela. Como é que tá o seu Instagram, amor? É tudo Mari Garcia, Mari Garcia. Depois que eu casei, coloquei o Bittencourt. Então, pronto. Vai lá no meu Instagram. Pronto, meu nome artístico é Mari Garcia e que eu sempre usei, né, gente? Desculpe aí, nome artístico, hein? É porque o último sobrenome eu não gostava, entendeu? A varoa, eu orava para Deus me dar um varão com um varrão. Um varrão? Com um sobrenome mais bonitinho. Qualquer dia eu conto sobre esse testemunho. O meu é francês, mas desculpa aí. Eu já vou dar uma dica. Eu sou descendente de portugueses, então imagina um sobrenome muito ruim. Esse era o meu sobrenome. E aí, durante toda a época da escola, me chamavam de Mariana Garcia. Então, quando eu ia nos lugares, eu falava, mas qual é o último nome? Eu falava, não, o último nome é Garcia. E eu lembro que uma das minhas orações foi essa: Senhor, me dá um varão com um sobrenome bonito, para eu poder tirar o último nome. E aí eu fugi um pouco. Eu tirei o sobrenome do pai, se meu pai algum dia estiver assistindo isso aí. Papai, eu te amo, meu querido paizinho, mas o sobrenome não dava para levar. E aí eu ganhei o Bittencourt, então eu continuei com o Mari Garcia e botei aí o Bittencourt. Francês, francês, de Belfort Roxo, mas é francês. Gente, muito obrigado, viu? Que o Eterno abençoe vocês, permaneçam firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Meu amor, mais uma vez, muito obrigado, que o Eterno te recompense. Obrigada, tá? Aqui os ótimos comentários te agradecendo. Gente, muito obrigada pelo momento que vocês estiveram aqui conosco. O conselho que eu deixo para vocês é, mesmo que vocês discordem de mim ou do Rafa, sim, isso é super plausível e isso é até saudável. Saudável, é. Eu desejo... Deixa eu falar. Vocês estão vendo, né, que ele não está deixando eu falar. Só no começo eu falei, depois é a vez dele. Agora sou eu, deixa eu finalizar. E o meu conselho para vocês de coração é: estudem por conta própria, procurem meios de estudar com mais facilidade. Se você não tem tanta facilidade, escutar a Bíblia. Eu tenho um segundo canal, é muito importante vocês saberem disso, chamado Bíblia Falada, Mari Garcia. São 2 canais no YouTube, né? Esse segundo canal eu leio a Bíblia para vocês. Então, é uma maneira de você aí que tem dificuldade, às vezes, de ler, botar ali o Bíblia Falada, e você vai fazendo as coisas em casa, fazendo as coisas no trabalho, até no carro, e vai ouvindo aquele Bíblia Falada. Aí me segue lá também. Eu estou passando também para o Spotify. Então, em breve, eu nem te falei isso, né? Em breve vai ter o Bíblia Falada da Mari Garcia. Posso falar ou vou apanhar ao vivo? Também no Spotify. Mas, assim, o meu conselho para vocês, queridos e queridas do Senhor, é: pesquisem por conta própria, busquem na palavra de Deus, orem, peçam para Deus direcionamento. Deus vai levantar muitas pessoas nesse tempo do fim. Deus já está levantando. Então, você pode ser uma pessoa que Deus está tentando alcançar com esses novos ensinos, esses novos alertas. Você pode ser alguém que Deus quer levantar para tocar a trombeta, para avisar o que está por vir. Talvez você tenha no seu coração o desejo de ser usado, talvez você já fez essa oração para Deus e falou: Senhor, eu quero ser usado, eu me coloco aqui ao seu dispor, e Deus está, de repente, te chamando para um tempo onde você vai precisar se despir totalmente do que você fazia e começar a enfrentar um novo aí de Deus na sua vida, para este tempo que nós estamos entrando. É um tempo muito difícil, muito mais difícil do que nós já vivemos em todos os tempos, que é o tempo da grande tribulação. Que? A Marion Lee está falando: não encontrei o canal Bíblia Falada. Lá no seu Instagram tem os links, ou no seu canal maior tem um link? Nos dois. Mas se você procurar aí no YouTube, você bota Bíblia Falada Mari Garcia. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tá? E assim, se vocês forem lá no meu Instagram tá no do Rafa também, que é Mari Garcia. Lá tem um linkzinho que você clica, vai aparecer todos os meus canais. Vai aparecer tudinho lá: Telegram, Facebook, tudo. O Bíblia Falada. Aqui, ó. Isso, Bíblia Falada, Mari Garcia.
Bota lá a carinha dele para o pessoal ver. Deixa eu só atualizar a página, não sei por que demorou para atualizar. Aí, é isso aí. Ó, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês verem aqui fotinho, o canal da Mari, tá? É a mesma foto do canal 1, tá? Para quem já me segue no canal 1, vai estar no canal 1 esse canal 2. Aí, a Bíblia Falada, Mari Garcia. Aí, ó. E aí o canal 1 tá ali embaixo, bota o pessoal ver. E o canal 1 está aqui, eu estou clicando agora. O canal 1, pessoal, eu estou fazendo uma novidade que Deus pediu para eu fazer, já vai fazer um mês, que é a oração da manhã. Então, eu tenho feito esta oração todos os dias. Eu começo a gravar, na verdade, 6 da manhã, e eu posto às 8 da manhã essa oração da manhã. Então, se você quiser acompanhar, às 8 da manhã está saindo essa oração, e às 18 horas os estudos bíblicos, tá bom? Vai ser um prazer ter você comigo lá. Perfeito, ótimo. Meus amigos, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho de todos. Se pulamos algum comentário de vocês, né? Perdoe aí, porque são muitos comentários. O Rafael e acabam passando. E acabam passando. Eu não consigo deixa eu agradecer ao Daniel. Obrigado, Rafael, pela obra do Senhor que você está cumprindo cada dia. Tens uma linda esposa. Deve ser português. É possível, que inclusive fez a contribuição em euro ali, né? Português, deve ser de Portugal. Português de Portugal, né? Depois eu conto. Eu já contei a história aqui, como é que foi que Deus me mostrou a Santa Varoa, varão. Aí eu te dou a dica, viu? A gente pode fazer uma live sobre isso, né, amor? Sobre família, e aí, a gente acaba tocando. Testemunho. Vai ser bem bonito. Mas você que tem que contar. Eu que vou contar? Mas toda vez que eu estou contando, você fala que eu não conto direito, que eu não dou os detalhes. Não, não é isso não. É porque você conta mais resumido, eu conto muito demorado, né? Você colocou um link aí, não dá para o pessoal clicar, mas o pessoal saiba que alguém colocou no chat o link do canal Bíblia Falada. Acho que é isso, né? Legal. Já me inscrevi ali, ó, o Enéas está falando. Já me inscrevi no canal Bíblia Falada. Muito bom, galera. Faz a live sobre família. A Meire está falando, vai ser lindo. Amor, você é rápido na leitura. Eu preciso usar óculos, gente. Eu já fui no oftalmologista e eu estou tardando em fazer os meus óculos. Chega essa hora, eu estou assim, enxergando quase nada. Amém. Vamos lá. Adorei vocês, adorei. Deus abençoe vocês. Rose Ferreira, obrigada, Rose. Obrigada, Rose. São muitos nomes, muitos queridos que ficaram até tarde, mas amanhã é feriado, né? Não sei, acho que é nacional, né? É nacional. Então, bom feriado para vocês, descansem até mais tarde, para quem não tem criança pequena e para quem não trabalha, né? Live sobre família, então vai ser a próxima. Tá, fechou. Tá bom? Fazer. Fechado? Live sobre família vai ser a próxima. Vamos tocar em questões, né? Importantes. Vai orando, gente, tá? Muita batalha espiritual. Falar sobre família é muito importante, viu? Sim. Beleza. Muito gente, bom. Beijo no coração de vocês. Valeu pelo carinho, valeu pelo apoio. Muito obrigado. Valeu, Cláudia. Falando que amo ver vocês juntos. Obrigado. Deus abençoe, gente. Se inscreva lá no canal da Mari. Beijo em todos. Tchau, tchau.